Assista agora uma entrevista com o professor José Antônio Pérez Gediel. Ele é coordenador do livro Lutos Coletivos e Criação Social, recém-lançado pela editora da Universidade Federal do Paraná. Bom, professor, então, o livro Lutos Coletivos e Criação Social inaugura uma coleção de direitos humanos? Sim, essa é uma iniciativa conjunta que reúne esforços de vários setores da universidade e também da sociedade, né? Conta com a contribuição do programa de pós-graduação em Direito da universidade, com o professor Pedro Bodet, da Sociologia, do Programa de Sociologia da Federal do Paraná também, e do Centro de Estudos sobre a Violência e Direitos Humanos, com a psicanalista Vânia Mercer, do programa Travessias, um esforço especial do professor Gilberto Castro, da editora da Universidade, editora UFPR, e a tradução brilhante do professor Eduardo Nadalim. Todas as pessoas e outras que acabam não nominando se reuniram e pensaram numa produção que pudesse ser sobre direitos humanos, mas que tivesse essa perspectiva interdisciplinar, que pudesse se pensar os direitos humanos não como algo que está localizado, que pertence unicamente ao conhecimento jurídico, mas que pertence, afinal, à vida e aos problemas que a humanidade enfrenta. Então, nesse conjunto de ideias, pensando numa possível coleção cujo tema central e transversal fosse os direitos humanos, nós recebemos a doação dos direitos autorais desse autor que é psiquiatra e antropólogo suíço, Jean-Claude Métros, que cedeu os direitos autorais e que teve a participação da psicanalista Vânia Mercer para fazer essa mediação entre a editora da universidade e a editora francesa. Bom, eu conversei com a psicanalista Vânia Mercer sobre o livro, né, Lutos Coletivos e Criação Social. Vamos conferir. O Jean-Claude Métros, ele faz uma revisão da bibliografia sobre a questão da morte. Eu, como psicanalista, penso que nenhum saber mais dá conta da solução de um problema sozinho, seja de um paciente, seja de uma realidade social. Então, o Métros se apoia bastante no pensamento de Paul Ricoeur, no pensamento de Castoriadis, filósofos, questiona bastante a leitura psicanalítica das questões do luto, menciona os nomes mais destacados nos últimos anos, como Elisabeth Kubler-Ross, mas ele vai fazer um paralelo crítico à psicanálise, usufruindo da contribuição do psicanalista Donald Winnicott, da Inglaterra, que escreveu o livro O Brincar e a Realidade. Então, ele faz um paralelo da pessoa enlutada com a criança. A criança, quando ela nasce, ela é fusionada com a mãe. Então, cada intervalo de amamentação, por exemplo, ela chora, ela grita, mas à medida que o tempo passa, sem ter capacidade racional, ela vai criando uma habilidade interior para conviver com aquela ausência. Ela começa a ser criativa precocemente, até esperar a outra mamada. Então, o Jean-Claude Métros vai comparar as fases do luto com essas situações que nós somos, desde que nascemos, incitados a nos recriar para dar conta sempre de uma falta que vai nos construir, vai nos estruturar. Ele tem uma contribuição que ultrapassa a questão da psiquiatria e da psicanálise ou das psicoterapias. É uma de políticas públicas que tenham uma preocupação com diversas situações da vida, da imigração, dos estudantes, de todo o universo, que luto não é problema só lá dos consultórios, é um problema da comunidade. E, professor, qual a relação deste livro que trata, né, que faz uma relação do luto com a criação social, né? Qual a relação do livro com os direitos humanos? Bom, como a gente sabe, né, para ficar mais ou menos localizado na atualidade, a humanidade enfrenta grandes catástrofes, né, grandes violências, grandes perdas, sejam elas causadas por guerras,
por ataques de várias naturezas, mas também catástrofes naturais. Quando isso acontece, a pessoa perde aquilo que, de certo modo, reside no centro da discussão dos direitos humanos, que é uma ideia da modernidade que seria a dignidade humana, quer dizer, as possibilidades de os seres humanos, enfim, as pessoas e as sociedades se desenvolverem em todas as suas potencialidades. No livro, a gente vê a explicação que ele diz que após essas grandes catástrofes, há uma espécie de congelamento, né, para fazer uma figura, uma espécie de era glacial, em que as pessoas ficam paralisadas. E depois um momento de grande depressão, de grande tristeza, né, ainda não consegue retomar aquilo que tem mais precioso na sua humanidade, que é a capacidade de criar e de recriar o conjunto de laços e relações sociais. Então, nesse ponto, quando isso acontece, a dignidade humana está profundamente afetada. E a dignidade humana é o ponto de partida para a compreensão dos direitos humanos. Então, fica a dica do livro Lutos Coletivos e Criação Social, aí da editora da Universidade. Professor, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa Em Tese. Eu que agradeço a todos e a todas e espero que o livro chegue às mãos de todos os estudiosos sobre direitos humanos e todos aqueles que se preocupam pela vida na sociedade, um bem viver, uma vida digna, enfim, uma tentativa de continuarmos sendo humanos. Muito obrigada. Obrigado a você.